Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida todos os dias. Eu sou o pastor Kennedy Prado e vamos ficar juntos num tempo de edificação, alinhamento e crescimento. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida, pelo seu carinho, pela sua audiência, por você estar sempre conosco aqui na Rádio Sara Brasil FM, em Florianópolis, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e também no YouTube, Spotify, aonde chegar a nossa voz, que chegue primeiro a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, obrigado pela sua vida, obrigado ao Denis por estar sempre conosco diariamente, nos colocando e nos tirando do ar. E bem-vindo, Bispo John. How are you? Salve, Pastor Kennedy, salve, Denis, ouvintes e nossos companheiros de YouTube. Aí estamos, né? Segunda-feira, mais um dia abençoado, mais uma semana abençoada, né? Amém. Iniciando a semana para cima, né? Para cima, como dizem alguns, foguete não tem ré, né? Então nós vamos para cima, vamos avançar, continuar, não somos daqueles que retrocedem, não vamos olhar para trás, como cantávamos na infantaria, ataca, massacra, impõe o seu valor, não tem medo da morte, é o inimigo, toca horror. Eu sou de infantaria, nosso lema é vibração, estamos sempre prontos a cumprir qualquer missão. Vamos lá. Que maravilha. É assim. Tu imagina todo dia cantando essas músicas, né? No TFM de manhã, correndo e já cantando. Não tem como chegar à depressão, não tem como ficar desanimado, porque tu já tem que cantar, começar o dia cantando, né? Correndo e cantando, né? Bem-vindo, Bispo Robson. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Kennedy, Bispo João, nossos ouvintes. Estamos aqui, né? Segundou. Se tem sextou, tem segundou também. Estamos aqui, firme e forte. Não pode reclamar nem da segunda, nem da... O pessoal gosta da sexta, né? Tem que gostar da segunda também, né? Exatamente. Começou a semana e começou debaixo da bênção. Amém. Isso aí. Glória a Deus. Vai ser uma semana tremenda. Oi? Como é que foi a celebração em São Paulo? Só pelas fotos e vídeos foram... Sobrenatural. Olha, eu vou dizer uma coisa. Nós recebemos aqui, o Bispo Hugo pregou, o Bispo Rodovalho, a Bispa Lúcia, todos maravilhosos, né? Não tem o que falar. Bispo Erasmo, cada um deles aqui é marcante, é especial. Cada palavra é um negócio assim único. Mas teve um momento, um pastor que eles convidaram, chama Vitor Hugo. Fazia muito tempo que eu não vi o povo, quase meia hora ou mais, eu não marquei no relógio, mas foi um bom tempo da palavra, o povo assistindo em pé, sem sentar, sem movimento, o ginásio, 10 mil pessoas ou mais, e assim, uma unção, um negócio especial, foi único, viu? Foi sobrenatural aquilo. O povo em pé, assistindo a mensagem em pé, podia sentar. Oi? Tamanho impacto da mensagem, né? Da unção. Oi? Por que estavam em pé? Porque ele fez um ato profético, um pequeno ato profético no meio da palavra, e o povo ficou em pé e não sentou mais. Tamanha força da unção, do impacto da unção. Um negócio assim único. Vocês lembram do Dr. Myers, que podia pregar 3, 4 horas e ninguém movimentava, um negócio cheio, tomado? Mais ou menos por aí, só que o povo em pé. Ele esteve em Brasília também, eu vi. Tem uma irmã aqui, a Cida, de Nova Veneza. Aqui, ela estava em Brasília. A irmã dela é da Sara em São Paulo. Ela foi a São Paulo, né? Uhum. E ela nos contou que realmente foi isso aí. Ela está impactada. Com tudo. Sobrenatural. Com todo... Céu aberto, rasgado. Oi?
ela está impactada com toda a celebração, toda ela. Sim, sim. Toda foi maravilhosa, é o que eu falei. Tudo foi muito bom. Esse final de semana é Curitiba, né? Pode o pessoal esperar, porque o negócio está num nível espetacular. O pessoal que está nos ouvindo aí do Sul, vá para as celebrações, não perca, não. Não deixa passar, não. Né? Fantástico. Vai conseguir, Bispo? Eu vou, né? Mas o povo aqui não vai, né? Quando a gente estava começando a pensar em organizar, vieram as cheias, né? De uma certa forma desarticulou, né? Eu sinto muito, tentei, né? Falei, vamos, mas sabe como é, né? Tá num nível espetacular. Se o povo estiver me ouvindo, se der tempo ainda de se organizar, eu sei que tem trabalho, é difícil, teve uma série de situações, mas se conseguir, vá, porque seria uma coisa única. Vale muito a pena. Muito a pena. Amém. Estaremos lá. Inclusive, faremos o programa de lá, né, Bispo João? Né? Vamos fazer. Eu, ele e o Paulo Renato, o Bispo Paulo Renato, né? Então tá. É isso aí. Mais um final de semana com a vitória do Flamengo sobre Criciúma. Hoje estou em Criciúma, né? Eu não toquei nesse assunto ontem no culto, lógico, né? Todo mundo, eu vi tanta reclamação de um pênalti absolutamente inusitado, mas está dentro da regra, né? Dentro da regra, isso, né? Mas eu fiquei bem quietinho, não saio com a camisa do Flamengo hoje aqui de jeito maneira, entendeu? Mas vencemos. Tudo normal. O anormal, né, o estranho, foi o Fluminense ganhar, né? Foi a barra ressuscitar o Fluminense, né? Entendeu? Né? E o Biden, que já era esperado. Esse é um tema interessante para a gente abordar assim rapidamente, antes de nós entrarmos no tema do dia, né? E porque eu acho que há uma relação, né? Porque, de uma certa forma, a eleição já estava meio definida, né, nos Estados Unidos, né? E essa eleição tem um reflexo no Brasil, né? Por isso que a gente menciona as pessoas, o que nós temos a ver com a eleição lá nos Estados Unidos? Né? Porque, na verdade, você tem ali duas correntes, né, competindo. Né? Não são duas pessoas. Né? Claro que o Trump tem aquela... As pessoas gostam de pegar, né, o Trump, né, para criticar, como se fosse só ele que estivesse concorrendo. Mas não é, na verdade, é uma visão de mundo, né? Não é o Trump, né? Todo o entorno dele é formado por pessoas conservadoras, né? Políticos conservadores, né? Que vão sustentar mais ou menos os valores que a maioria cristã defende, né? Principalmente nessa questão do aborto, né? Na defesa da vida, numa visão dessa perspectiva de gênero aí muito mais equilibrada, né, do que o Partido Democrata. O Partido Democrata tem mais o candidato, seja o Biden, seja a Kamala Harris, não importa quem fosse, mas na verdade, toda aquela coisa progressista, bem radical, né, que eles iriam tentar, né, prosseguir, na verdade, né? E isso se reflete em todos os outros países, né? Porque a influência dos Estados Unidos é muito poderosa em termos de cultura, em termos de pensamento, né? Em termos de ideia. Né? Quando a gente fala, quando há uma posição de defesa, né, do Trump, né? Não é o Trump, né? Todo mundo sabe que o Trump tem muitos defeitos, né? Não é um santo. Né? Ninguém ignora, né, os problemas dele como candidato, né? Mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe que quem está apoiando o Trump, né? Toda a corrente que é o entorno, quem vai trabalhar na ONU, quem vai trabalhar na Secretaria de Estado, que é a política exterior, a política externa, a questão do apoio a Israel e tudo isso, muda completamente, né, com
com a visão da equipe, né, que apoia e que vai assumir junto com o Trump. Então é isso, as pessoas olham muito para a figura, né, para a pessoa, e supervalorizam os defeitos, superdimensiona, né, as características negativas do candidato, né? Mas são duas visões de mundo, na verdade, que estão em disputa, né? Por isso que nós acabamos apoiando essa visão de mundo mais conservadora. Bom dia, Bispo Hugo, bem-vindo. Teu Fluminense ganhou ontem, já dá para ver no seu rosto o sorriso, a alegria, a felicidade. Shalom, shalom aos ouvintes queridos, Bispo João, Pastor Kennedy, Bispo Robson, faltou Paulo Renato, né? Abração ao Paulo. O Denis, né? Mais uma segunda-feira, começou a ascensão, dos últimos serão os primeiros. E a celebração, hein, Hugo? Vamos, se o Robson já foi entusiasmado, imagina o Hugo, né? Como é que foi a celebração, Bispo Hugo? Sara Conference aqui foi sobrenatural, foi marcante, né? Foi diferente. Brasília tinha sido muito bom, né? E São Paulo não ficou assim atrás, não. Foi muito, muito legal mesmo. Foi renovador, viu? Renovador. Muito cheio na sexta-noite, né? Porque durante quinta e sexta o pessoal trabalha, né? Então, a média, apenas 60% compareceu, né? Tivemos recorde de inscrições, muitas inscrições, mas no sábado a coisa ficou bem apertadinha mesmo, muito cheio. Se imagina o Ibirapuera lotado, fica muito bonito, né? Então fica muito bonito. É um evento, é o maior evento hoje do Brasil, né? Por enquanto, né? Maior que Brasília. É muito forte mesmo. Foi bênção, bênção. Tenho certeza que Curitiba começa agora quinta-feira, né? Isso. Quinta-feira. Vocês vão para lá na quinta mesmo? Ou vai quarta? Na quinta. Começa à noite? Quinta-noite. Quinta-feira à noite. Tá. Então tá bom. Então dá para vocês viajarem quinta-feira à tarde, tranquilo. Menos o João, né? João vai de avião ou nem vai, João? Eu vou de carro, né? Tá. Curitiba é uma delícia, né? Gosto muito de ir lá passear. Nossa, morei lá 5 anos, mas gosto de passear lá em Curitiba. Muito gostoso. Uma cidade diferente, né? Curitiba é uma cidade diferente. Muito boa mesmo. Então, Bispo Hugo, estamos iniciando falando aqui, o seu irmão deu um pontapé inicial falando do Biden. Já era esperado isso, né? Essa decisão já estava armada, né? Era impossível ele continuar na disputa, né? Porque a questão lá nos Estados Unidos é que o presidente é a figura, vamos dizer assim, mais marcante da democracia mundial, né? É a pessoa que todo mundo, todo o planeta olha. O homem é muito empoderado, né? Então, se ele não tivesse uma decisão pessoal, né? Havia uma pressão há muito tempo, né? Mas ele que tinha que tomar essa decisão. Eu creio que a pressão foi tanta que ele teve que tomar essa decisão, né? Mas eu tenho certeza que não foi fácil para ele e produzir isso, né? Acontecer isso. Agora, a repercussão, a gente vai assistir agora, né? Quem vai ser escolhido no lugar dele, provavelmente alguém carismático, novo, algum democrata proeminente lá nos Estados Unidos. Ele indicou a vice dele, né? Porque eu acho que não tem muita chance, né, João? Eu estava lendo que não tem muito apoio do Partido Democrata, né? A indicação dela seria uma iniciativa dele, mas que não teria muito respaldo do Partido Democrata. Mais ou menos. Os Clinton já apoiaram, né? Tem vários governadores que já apoiaram. Porque, na verdade, eles precisavam de uma candidata que vai unir todo o partido, né? Claro que ela ainda não tem essa dianteira, né? Mas, como ela é a vice, ela já fica com toda a arrecadação da campanha do Biden, né? Enquanto que um novo ia ter começado do zero, e teria que haver uma disputa aberta, né, em agosto. Né? Vamos ver, né? Mas, assim, a minha impressão é que vai ser a vice dele. Vamos aguardar, né?
Porque o que está por trás dessa turma, dinheiro não é problema, não, né? Eles têm dinheiro a rodo, como dizia meu pai. Né? Então, bom, vamos aguardar. Assim, eu acho que para as eleições, né, o Trump está muito forte, mas dependendo do candidato que aparecer, a coisa pode ficar acirrada, né? Dependendo do candidato. Se for essa Kamala aí, eu acho que para o Trump vai ser mais tranquilo, né? Agora, se for uma outra pessoa aí bem escolhida, pode gerar um bom embate, né? Político aí. E eu creio que essas eleições, para nós, principalmente, nós brasileiros, é uma eleição importante, né? Porque vai mexer com a política aqui no Brasil, a influência, né? Se o Trump for eleito, nós vamos ter uma influência diferente dos Estados Unidos sobre o Brasil, né? E todo o movimento que é feito hoje, né, de proteção ao progressismo, arrefece, né? Entra outro tipo de visão, outro tipo de política, outro tipo de iniciativa. E aí o Brasil, né, pode ter uma guinada aí de influência, inclusive na mídia, né? A mídia começa a entrar em outro compasso, né? Então, vamos aguardar. Vamos ver o que vai ser. Esses próximos 3 meses serão cruciais para a humanidade, né? Para o mundo inteiro, né? Será muito importante. Assim como, guardadas as devidas proporções, as eleições municipais de São Paulo também tem muito a ver com a política nacional, né? O São Paulo apoiando o Boulos aí, esteve no evento aí em São Paulo sábado, né? Ou ontem, não lembro, apoiando o Boulos. Bem esvaziado, né? Bem esvaziado o evento. Tinha mais todo mundo no Ibirapuera, né? Ninguém todo mundo no Ibirapuera, né? Bem esvaziado. A verdade é que o Boulos, ele tem eleitorado, que é o PT, né? Que é forte e tal, mas que não tem a maioria, né? Eu creio que vai haver segundo turno, né? Entre Boulos e provavelmente o Nunes. O Marçal está vindo por fora, né? A gente não sabe o que pode acontecer, né? Com esse movimento que o Marçal está fazendo. Marçal e Datena também, né? Datena está muito fraco, né, João? Datena está muito fraco. O Datena é um cara muito polêmico, né? Ele tem os ouvintes dele na rádio, mas eu acho que para político ele nunca decolou, né? Nunca deu certo. Mas ele já estava na frente do Marçal, né? Ele está na frente do Marçal? Quantos por cento? Eu não lembro, mas a última vez que eu vi uma pesquisa, ele estava. O Kennedy pode conferir para nós, mas a última pesquisa que eu vi, ele estava na frente do Marçal. Mas eu creio que o Datena, ele é uma pessoa, né, assim, bem polêmica. Eu acho que vai ficar entre Nunes e Boulos, né? E a tendência do Nunes levar é muito grande, né? Porque o Boulos faz um governo discreto, né? Faz um governo discreto, muita obra. Tem de obra aqui em São Paulo, é brincadeira. Você tem uma ideia, eu moro em São Paulo há 20 anos, né? E eu nunca tinha visto recapeamento de rua aqui em São Paulo. Nunca tinha visto. Eu moro numa região aqui, na zona norte de São Paulo, né? E uma região onde as ruas eram não eram esburacadas. Sabe aquelas ruas remendadas que quando você transita nelas, sacode muito o carro, balança muito, fere muito a lataria do carro? E, de repente, começaram a recapear as ruas aqui na Zona Norte, as ruas mais discretas possíveis, assim, sem muita importância de trânsito, foram recapeadas, uma obra monumental, né? Então, o prefeito está fazendo obra, é uma pessoa discreta, é cristã, né? É cristão, eu não sei a origem do cristianismo dele, mas ele é cristão, né? Então, eu creio que vai ser muito interessante esse embate entre o progressismo e um certo conservadorismo, porque o Nunes, ele é meio de centro, né? Ele não é de direita, ele é centro. Então, vamos ver o que vai dar aí. Boulos, 31% de rejeição, Marçal, 24%, Datena, 21%. Rejeição, né? Paraná Pesquisas. Mas aqui na pesquisa feita pelo Paraná também, apareceu aqui, agora saiu aqui, tem na Gazeta do Povo. Já passo aqui para vocês, tá?
mas o Datena está em terceiro. Com relação ao nosso tema de hoje, uma coisa que nós temos muita dificuldade, né, de articular em palavras, né, embora a gente sinta, a gente perceba, né, é a importância da igreja, né? Porque parece que o povo tem um pouco de dificuldade, né, de entender como a igreja é importante na nossa identidade, como a igreja é importante no fortalecimento das famílias. A igreja joga um papel extremamente fundamental, né, no fortalecimento da fé, não só da nossa fé, né, mas na fé da nossa família, dos nossos filhos, das nossas filhas, né. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas parecem que não conseguem perceber isso, né? Como elas estão respirando esse oxigênio, né, estão se beneficiando da igreja, elas não percebem a importância que a igreja tem na vida delas, né? O quanto é importante que elas deem, né, façam o seu papel, né, para fortalecer a sua igreja, compreendendo que o fortalecimento da igreja é o fortalecimento da fé das pessoas, da família, da nossa própria fé, né? E nós vemos a igreja em declínio hoje, por exemplo, na Europa, né? E embora esteja crescendo na África, na América do Sul, ainda cresce na América do Sul, né? Cresce na África e cresce na Ásia, né? E na Europa declina muito, né? E muitos dizem que esse vento, né, os ventos normalmente começam a soprar primeiro na Europa, depois começam a invadir, né, os outros continentes. Já vemos um reflexo desse declínio nos Estados Unidos, né? Não há mais crescimento, não cresce o evangelho, não cresce a igreja nos Estados Unidos e muito menos no Canadá, né? Também apresentam um declínio os países de primeiro mundo em geral, né? É muito difícil você pegar um país de primeiro mundo em que você diga que a igreja está crescendo, que a igreja está avançando, né? Que vocês acham? Por que a igreja está em declínio, né, nos países mais desenvolvidos, enquanto ela está com um crescimento, às vezes, até explosivo, né, nos demais continentes? Qual que é a opinião de vocês aí, podendo começar aí com o Hugo, né, falando? Eu creio que a influência do iluminismo francês, né, João? Eu creio que é o grande responsável por essa frieza espiritual, né, que atingiu, inclusive, a Inglaterra, né, que havia resistido a esse movimento francês no século XVIII, e trazendo o livro Domínio, né, que eu estou lendo, estou conseguindo ler, já li 70% do livro. O livro tem mais de 1000 páginas, né? Os livros que o João indica para a gente, de brincadeira, né? Mas o livro é bom para caramba. Você começa a ler, você não quer parar, né? Mas não acaba nunca. Você lê e não acaba abençoado, né? A história da igreja, né? É cumprida. A história da igreja. E é muito interessante você ler ali, né, João, as atrocidades, os exageros, as injustiças cometidas na Europa, principalmente, muita morte, né? É impressionante o número de mortos, né, João? De pessoas assassinadas em nome do cristianismo. Quer dizer, tudo isso acho que foi traumatizando a Europa, né? E gerando uma frieza, uma indiferença, e chegando a um, vamos dizer assim, como é que se diz? Racionalização do cristianismo. E quando você racionaliza o que é fundamentalmente poder, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o evangelho não pode abrir mão do poder, né? E quando o evangelho quer ser só racional, ele acaba sucumbindo, né? Então, eu creio que essa é a grande raiz que veio produzindo, e a consequência dos movimentos progressistas, que tem sua origem e tem sua raiz na Escola de Frankfurt, o próprio nome já diz, nasceu na Alemanha, Marx, que é alemão, e por aí vai, né? Tanta influência europeia
filosófica, na teologia liberal, trazendo um entendimento racional para o cristianismo. Isso tudo foi minando e foi produzindo uma geração, já de muito tempo, indiferente ao cristianismo, indiferente ao Criador e a Deus, e ao Deus que foi revelado em Cristo. Então, eu creio que hoje o progressismo é a cara na Europa que rejeita o cristianismo. Mas isso é uma coisa que aconteceu lá atrás, né, há séculos atrás, é o que eu penso. Isso é interessante, né, a gente perceber que quanto mais você duvida da Bíblia, mais você enfraquece a fé, né? Começa com a crítica, né? A chamada escola crítica, né? Que é uma escola que criticava, passava a analisar a Bíblia como qualquer outro livro, né? Sem perceber que você está lidando com a palavra de Deus, né? E não, talvez seja essa uma das razões, né? Se você não tem mais aquela reverência pela Bíblia, você não tem mais temor de Deus, né? Você perde o temor de Deus, o inferno passa a ser um detalhe literário, né? Enfim. E você, Robson, o que você acha, né? Por que a igreja está tão em declínio nos países do primeiro mundo, né? Eu entendo que é isso mesmo. Eu entendo que o racionalismo começou com o racionalismo, né? Quando o homem ele começou a questionar certos valores da igreja, ensinos, e começou a dominar a natureza. Quando ele olhou para a natureza e entendeu que poderia, o que a ciência faz? Ela estuda a natureza, os fenômenos. Então a ciência começou a se fortalecer, o homem foi colocado como o centro de tudo, né? É uma coisa que desde o racionalismo vem assim, né? Depois veio o iluminismo, e aí o iluminismo fortaleceu a questão da ciência, a questão do homem como centro de tudo, do homem, né, capaz de dominar a natureza, descobrir a seu favor, para o seu próprio benefício, as leis e tudo mais que a natureza pode produzir. Então tem um papel aí da ciência. A ciência começou a caminhar num questionamento da fé, né, da teologia. Antes a fé ela era fortalecida pelo raciocínio, né? O raciocínio, a ideia de construir a vida passava pela forma de ver, né, através da fé. Hoje não, a fé foi excluída da ideia do racionalismo, e a fé foi tratada como quase um mito, né? Essa é a ideia, um mito, uma coisa completamente fora, como se o homem tivesse progredido, como se o homem tivesse evoluído, que ele passa de um nível para um nível mais alto. Essa é a ideia do iluminismo, né? Tem que deixar essas coisas. Então, vários filósofos vieram com esse tipo de conversa, e o berço disso tudo foi a Europa. A Europa como centro intelectual do mundo, né, do Ocidente principalmente, passando isso para todos os países, né? Todos os países que principalmente têm a democracia como bandeira. E não é diferente. Os Estados Unidos, o maior país protestante, mas aí entra toda essa filosofia nas universidades, nos centros de formação, no meio intelectual, e isso começa a ser questionado também. E a igreja vai perdendo força, vai perdendo fé, vai ficando muito mais concentrado numa geração, e a próxima geração vai abandonando. Os Estados Unidos está sofrendo aqui muito isso por causa dos jovens que abandonaram a fé cristã, né? Os pais permanecem, né? A gente percebe isso nos filmes e tal, uma faixa etária, uma geração dentro da igreja e uma geração fora da igreja. E nós temos que tomar muito cuidado no Brasil para que isso não aconteça. Os nossos jovens precisam estar na igreja. Eles são a continuidade, né? Foi falado isso, inclusive no nosso Paraconference, né, Bispo? Foi fantástico aquilo, hein? Que avivamento aquilo, hein? A Bispa Lúcia pediu para os adolescentes... Ela falou 10 minutos e ela chamou somente jovens de 12 a 20 anos. Rapaz, de repente um mar de pessoas, 60% a 70% do ginásio desceu para o palco. Foi uma coisa tão linda, tão forte, tão profética. A Gisela começou a chorar, né? Porque ela teve uma visão aquela passagem bíblica do ruído na copa das árvores, né? Era o exército de Deus chegando. Aqueles jovens resolutos, eles sabem quando
a pessoa faz o apelo e as pessoas vão andando, não, eles foram correndo lá para frente, mostrando uma disponibilidade, uma entrega. Nova geração, né, Robson? Que coisa maravilhosa. Nova geração. Eu tava teve um momento profético, eu tava na plataforma lá embaixo, o ruído deles orando é uma coisa assim, você chora junto, não tem como. Eles rasgam o coração. Então essa é a diferença, sabe? Do que aconteceu na Europa para nós aqui hoje. O que a gente vê nesses jovens, assim, o clamor, mexe com a gente, viu? É forte, é muito poderoso. Eu vi uma vez alguém falando, né, que a gente não viveu o que a Europa viveu. Nós não vivemos, porque eles tiveram 150 anos de guerra, de morticínio, como o Hugo estava falando, né? Católicos e protestantes matando-se uns aos outros, e protestantes contra protestantes também. Os anabatistas contra os presbiterianos, contra os calvinistas. Foi luteranos matando camponeses. A Europa viveu um trauma, né? Que são as guerras religiosas, né? Foi uma coisa por conta de diferenças doutrinárias, né? Porque eles acreditavam que cabia ao Estado fazer o controle da religião correta, né? O Estado tinha esse papel, né? E isso gerava conflito com outros estados, né? E eles entravam em guerra, às vezes em guerra civil, né? Tudo por conta de qual era a doutrina correta. A gente não consegue, a gente olha para a nossa realidade, né? Nós não vivemos isso, né? E hoje ninguém vai fazer guerra por conta de religião, né? Ninguém vai fazer guerra por conta de mórmon, adventista, ou católico, e das diferenças que nós temos, né? Mas essa postura que nós temos hoje de tolerância, né, de a gente conviver com o diferente, foi conquistada depois de muito sangue derramado, né? E essa realidade de mais de 100 anos, né, quase 200 anos de guerra na Europa, gerou, tipo assim, uma exaustão com a religião, né? Talvez seja esse o reflexo, né, que nós temos hoje em relação a essa frieza, essa indiferença, né? E que gera esse tipo de coisa, né? Interessante, né, João? Interessante, né, João, que a intenção de todos esses movimentos que matavam gente, matavam assim, cercavam cidades inteiras e matavam todos. E tem uma das passagens que fala: matem todos, mesmo os inocentes, porque o importante é exterminar os errados. Que loucura, cara! Quer dizer, isso leva a gente a ponderar nossa fé, nossa forma de tratar o outro, né, o diferente, a ser tolerante, senão nós mesmos podemos entrar nessa armadilha. A gente não vai matar, né? Mas a gente mata com frases, a gente mata com injúria, a gente mata dividindo, né? Então, olha o que a fé produziu no passado. Produziu pessoas maldosas, assassinas, né? Homicidas. E eu pensei muito, sabe, isso quebrantou muito meu coração, né? Falar assim, poxa, temos que tomar cuidado, viu, com essas polêmicas. O mudo, bicho. Você tocou no teu microfone. Então, eu acho que é muito importante, né, a gente entender que nós também podemos passar por essa divisão, né, no nosso cristianismo atual. Diga, Kennedy. Assim, a igreja, né, ela ficou muito fora da cultura. A igreja não tinha e não tem ainda uma influência na cultura, né, na maioria das nações, dos continentes, né, principalmente no continente europeu, né. E a igreja ficou fora. Nós temos muito poucos pensadores, intelectuais, formadores de opiniões. Então, eles conseguiram dominar, por exemplo, a educação, né? Marx, Lenin, a escola de Frankfurt, esses pensadores, eles criaram um modus operandi de viver e de pensar, né, a longo prazo, a muito longo prazo, né? Eles pensaram além da sua época para um domínio, né, totalmente
cristão. Então, foi um planejamento muito bem organizado, né? Um planejamento de domínio, um planejamento de poder, né? E a igreja, na época, eu percebo, a igreja, na época, talvez não tenha percebido, não tenha lutado contra isso. Eu não me lembro, na história da igreja, a igreja lutando naquela época contra o iluminismo, contra tudo aquilo que veio, que nascia contra a igreja. A igreja não percebeu. A igreja estava muito fechada, muito centrada nela, né, na evangelização, nos projetos missionários daquela época. Né? Hoje, por exemplo, a igreja ela demorou muito a entrar na mídia. O cinema todo não está na igreja, está no mundo. Né? E o cinema fez a cabeça de gerações. Né? A televisão fez. Aqui no Brasil, nós tivemos um presidente que foi eleito por um canal de televisão. Né? As novelas, elas transformaram a sociedade brasileira. Isso é verdade. As novelas foram um dos principais motores que transformou a família brasileira, a influência. E a igreja estava fora de tudo isso. A gente não percebia, talvez, esse ataque, né, no Brasil. E na época lá também, na Idade Média, na Idade Contemporânea, né, a igreja também não teve esse olhar. Hoje, a igreja está brigando. Né, ela está brigando pelo seu espaço, ela está brigando pela sua voz. Nós, aqui no Brasil, estamos lutando pelas nossas bandeiras, por aquilo que defendemos. Mas há 20 anos atrás não éramos assim. Né? Não tínhamos essa visão, essa direção. Então, por isso que nós vemos um dos motivos que eu vejo a Europa hoje tomada de muçulmanos, tomado por várias religiões, um continente que foi berço do avivamento, de Wesley, de Spurgeon, de Finney, de Martim Lutero. Poxa, eles perderam tudo isso, não mantiveram. E se a gente também não tiver esse olhar, esse cuidado, nós também podemos perder. Tomara, né, que o que aconteceu aí em São Paulo se espalhe pelo Brasil todo. Né, uma nova geração de adolescentes nascendo debaixo de um mover de Deus sobrenatural. Tomara que isso seja o início de um avivamento muito forte no Brasil, para bloquear isso. E que esses adolescentes e jovens, né, o Bispo Hugo fala muito aqui no programa, estejam preparados para defender a sua fé. Né? Isso que a igreja falhou muito nisso. Nós não sabemos ensinar como se defende a fé, ter orgulho da fé, orgulho de servir a Cristo, orgulho da bandeira, orgulho da cruz. Né? Eu tenho orgulho da cruz, entendeu? Então, eu creio que nós temos que ter esse olhar de preocupação realmente aqui no Brasil. Estamos vivendo um outro momento, né, totalmente diferente da Europa, da Ásia, mas não podemos deixar de vigiar. Não podemos, porque a gente percebe também que no Brasil há um avanço do progressismo muito forte contra a família, contra a igreja, contra as crianças. Vocês viram a matéria que saiu semana passada, o número de crianças que são estupradas no Brasil, de mulheres violentadas no Brasil? Isso não era assim, gente. Isso não era assim há 30 anos atrás. A cada 6 minutos, uma mulher violentada. Por quê? Virou cultural, já está virando algo normal. Daqui a pouco isso não vai ser mais um crime. Né? Então, o aborto está aí, temos que lutar veementemente contra o aborto, defendendo a vida. Então, a igreja está crescendo no Brasil, mas a gente está em guerra. Ao mesmo tempo, nós estamos numa guerra ideológica muito grande. Né? E não podemos falhar como eles falharam há séculos atrás. Agora, a gente precisa muito de uma igreja forte, né? Esse é porque é uma igreja forte que vai conseguir influenciar, né? E uma igreja forte depende muito dos seus membros, né? De cada membro entender o seu papel, né? Na sua participação para que a igreja seja forte. Né? Porque nós queremos desfrutar de uma igreja saudável,
mas não percebemos que uma igreja só vai ser saudável com a participação profundamente ativa, né, de cada um de seus membros, estar presente, participar de tudo, entender que a tua participação é que vai fortalecer a tua igreja, e é que é uma igrejas fortes geram, né, um cristianismo forte. É impossível um cristianismo forte sem igrejas fortes. Quando as igrejas começam a se esvaziar, como está acontecendo na Europa, né, quando está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, nos países de primeiro mundo, né, você começa a ter um cristianismo fraco, um cristianismo não respeitado, um cristianismo desprezado. Né? E quando você tem igrejas vibrantes, fortes, avivadas, né, você tem uma outra paisagem, né, um outro panorama de cristianismo naquele país. Né? Como fazer para a gente gerar igrejas fortes? Né? Se vocês fossem pensar assim, numa agenda, né, que ajudasse cada membro a entender o seu papel, né? Porque hoje até os membros da igreja, né? Até os cristãos, né? Os fiéis, né? Não são mais fiéis, né? São mais consumidores do que fiéis, né? Vão à igreja, mas se qualquer coisa que acontece já troca de igreja, né? Não tem aquela relação, né? De falar, não, eu preciso estar aqui, eu preciso fortalecer esse movimento, eu preciso fortalecer essa igreja. Como fazer para gerar membros fiéis, igrejas fortes, né? O que vocês acham? Começa aí pelo Hugo, né? Eu entendo que o método, né, que Jesus usava, né, os 4 pilares lá de Atos, capítulo 2, quando eles faziam comunhão, partindo pão, né, comendo juntos, muita comunhão, muito relacionamento, doutrina muito clara, forte, ministrada nos discipulados, doutrina dos apóstolos, mostrando e aprendendo a ter uma visão crítica do evangelho, ao mesmo tempo uma visão sólida, né, de defesa do evangelho, doutrina, então comunhão, doutrina, oração, uma igreja que ora profundamente, e reunião no templo. Eram as 4 características da igreja de Atos. Para mim são os pilares para se construir uma igreja poderosa. Né, o investimento, né, na membresia clara mesmo, com palavras que ajudem a membresia a entender seu chamado, seu ministério. Ontem eu preguei uma palavra onde eu mostrei que a Bíblia revela que nós somos filhos e herdeiros. Mas por que esses são os direitos do crente, né? Você aceita Jesus e você se torna filho de Deus e, consequentemente, herdeiro de Deus. Esses são os direitos, né? Mas como em todo relacionamento saudável, uma aliança, existem direitos e obrigações. O direito é ser filho e herdeiro. E qual é a obrigação? É ser servo. Então, eu preguei esse tripé, né, da vida, né, a visão correta do cristianismo, eu entender que eu tenho direito a ter presença de Deus, a cultura de Deus, a identidade de Deus, eu tenho direito às bênçãos, eu tenho direito à unção, aos anjos, à sabedoria, eu tenho muitos direitos, né? Tenho direito às promessas. Tudo isso eu tenho para que eu possa servir, né? Então, uma igreja tem que ser treinada para ser servidora, né? Senão ela se torna isso que o João falou, uma igreja que só quer receber. E ela vai ter problema no futuro. Então, eu creio que é muito responsabilidade, João, do pastor principal e da sua equipe principal. Então, o pastor tem que treinar sua equipe principal com muito carinho, com muita dedicação, e essa equipe principal treinar seus discípulos. Então, tem que ser feito uma ação em cadeia para você poder ter um resultado efetivo de uma igreja forte. Tem uma piada lá, né, que eles contam em Brasília, né, que a Sara Nossa Terra muitas vezes evangeliza muito, mas acaba evangelizando, né, para as outras igrejas que acabam se beneficiando, né? Muitas pessoas que estão nas igrejas hoje vieram, né, foram ganhas, né, pela Sara Nossa Terra, né? Graças a Deus isso tem acontecido cada vez menos, né? Nós conseguimos, de uma certa forma, por um processo mais consciente de consolidação, né, segurar mais as pessoas, né? Mas como conscientizar essas pessoas, né, da importância delas, porque o relacionamento ele é complicado, né? O relacionamento ele é complexo mesmo, né? E se a gente for ficar dando valor para as pequenas coisas, a gente não vai parar em lugar nenhum, né?
E se os membros não tiverem essa consciência, né, de que eles precisam ficar para que a igreja se fortaleça, né, e a igreja se fortalecendo, eles se fortalecem. Nós ontem aqui comemoramos nós fizemos uma data especial, né, uma data diferente para comemorar os 11 anos da igreja. Foi uma festa bonita, tá? A igreja cheia. Até o Bispo Luiz apareceu aqui. Ele estava passando, acho que ele veio aqui para Curitiba, né? E a Bispo Leila estava pregando numa igreja aqui perto e ele passou ali para dar um abraço em nós. Um abraço para o Bispo Luiz. E foi uma experiência muito bonita de ver tudo que a gente fez um vídeo, né, passando a igreja desde o início, desde que ela começou, né, mostrando os momentos de construção, né? Mas esses momentos pedem muito sacrifício, né? Pedem renúncia. E é o nosso sacrifício, a nossa renúncia, né, que gera uma família forte, uma igreja forte, né? E como fazer para conscientizar as pessoas disso, Bispo Robson, numa era tão egoísta e tão autocentrada, tão individualista? Essa é uma pergunta boa, né? Porque essa é a pergunta que está todo mundo fazendo, procurando a resposta, porque faz toda a diferença, né? Se conseguir construir uma igreja forte, tudo muda. Muda bairro, muda cidade, muda a qualidade né, dos membros, a qualidade, o impacto da igreja. Realmente, uma igreja forte faz muita diferença. E eu entendo que isso está muito ligado a uma maturidade, a um entendimento, a um crescimento, como as escrituras falam, né? A gente deve crescer até a estatura de Cristo. Claro que a estatura de Cristo é a estatura perfeita, né? Falar isso para o ser humano caído quase um abismo de dificuldades aí para chegar lá, mas é possível, né? Se Paulo fala sobre isso, é porque é possível. Agora, nós enfrentamos muitas divisões, né? Satanás, eu acho que ele sabe muito bem trabalhar isso, né? Divisões, ele usa as fraquezas, ele consegue, em circunstâncias, plantar na mente, no coração de muitas pessoas uma visão distorcida da igreja. E aí entra essa ideia de clientelismo, de a igreja que me beneficia, o que a igreja pode me oferecer, a igreja é que vai me satisfazer ou vai me suprir. E eu vejo que é bem o contrário, né? Nossa responsabilidade é de construir uma igreja, de ter raízes num lugar, e tendo raízes no lugar nós temos que produzir frutos, mas é maturidade. Ficam alguns, outros vão. Alguns são chamados e são colunas numa casa, eles sustentam aquele lugar. Foi a voz do Robson para vocês também, ou é só para mim que foi? Foi, ficou mudo a voz dele. O que será? Bispo Robson, tá mudo, mutou seu microfone. Não mutou, não. Não, ele perdeu o áudio mesmo. E agora? Voltou? Voltou. Eu estou usando o microfone para ver se melhora o negócio aqui. Eu acho que acabou a bateria dele. Que tava bom mesmo. Tecnologia. Você tenta arrumar, mas aí o negócio te boicota do mesmo jeito. Eu penso que a unidade da igreja ela vai fortalecer para uma igreja forte. A gente tem que chegar naquela coisa da unidade, né? Unidade, o povo tem que ser unido, tem que ter raízes num lugar. Falta esse entendimento. Eu estou aqui, não importa o que vai acontecer, eu estou aqui para construir, para participar de uma construção de uma igreja forte. E essa maturidade falta. Né? Tudo que o Bispo Hugo falou é verdade, precisamos. Mas aí vai passar por uma outra questão, que é a questão do coração das pessoas. Mesmo fazendo tudo isso, tem pessoas que, por qualquer circunstância, abandonam, tem outras ambições, né? Tem gente que tem ambições dentro da igreja. É duro isso, né? A única ambição que a gente devia ter é promover Cristo, né? Que ele cresça e eu diminua. Aquela canção nunca foi tão verdadeira, né? Que ele cresça e eu diminua. Se ele crescer nos nossos corações, se ele crescer no sentido de importância, a igreja é forte. Fala, Kennedy. Então, é uma pergunta, é um sonho, né? É um sonho. É o sonho de todo pastor, né?
eu lembrei aqui, vocês falando, tinha aquele evento do Bill Hybels, Leadership Summit, lembra? E num desses eventos, ele trouxe um pastor de uma cidade dos Estados Unidos e ele tinha recém saído da faculdade, do seminário, abandonado a área de economia para ser um pastor. E colocaram ele num lugar muito carente, muito pobre, muito violento, né? E ele chegou naquela comunidade lá e fez a seguinte pergunta para 20, 30 pessoas de uma igreja: que igreja nós queremos ser? Né? Que igreja nós queremos ser? Como será a nossa igreja daqui a 20, 30 anos? Né? E ele contou nesse evento de liderança como foi seu primeiro dia, sua primeira reunião de discipulado, e ele fez essa pergunta. Aí ele mostrou como é a igreja hoje. A igreja hoje, ela cresceu, ela influenciou tanto que naquela cidade o metro quadrado mais caro do estado é em torno daquela igreja, porque ali não tem mais criminalidade, ali não tem mais assalto, ali a segurança é máxima, as pessoas têm educação, porque a igreja também ela investiu em educação, ela também tem uma escola, ela ofereceu, então ele transformou. Mas isso levou 30 anos, né? 30 anos de trabalho. 30 anos ele é pastor no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, trabalhando ali e passando por todas essas fases que nós passamos, né? De traições, divisões, mas ele permaneceu em cima do início, do original, do Gênesis, né? Que igreja nós queremos ser daqui a 20, 30 anos. Eu acho que me fez lembrar muito isso. Né? E aí, eu creio que aí eu vou pegar um pouco disso, de tudo que vocês falaram, né? E vou aplicar, porque a gente, dificilmente, nós somos tão imediatistas, né? Que não temos uma visão de longo prazo. E a igreja ela é uma visão de eternidade. Ela é mais do que um longo prazo. Né? Ela tem a ver com a eternidade. Né? E nós olhamos para o lado e vemos igrejas que explodem assim, crescem explosivamente, e eu sei que isso mexe com todo pastor, porque todo pastor quer ver sua igreja cheia de pessoas convertendo, é o sonho de todo pastor. Né? Mas o crescimento da igreja ela tem a ver com planejamento, com muita perseverança, né? Muita resiliência do líder principal para aguentar. É muita paulada, é muita traição, é muita crítica, né? Aguentar a crítica dele, contra a casa, contra a família, contra os filhos. Não é? Um pastor sofre muito, muito, muito mesmo, entendeu? Porque todo dia tem alguém falando dele, né? Então ele tem que suportar tudo isso, superar todas as desconfianças, permanecer, e ainda assim ele ainda vai continuar sendo criticado. Então tem que se levantar homens e mulheres muito fortes, né? E ter essa visão que apaixona, levantar uma igreja, ter aliança. Né? Graças a Deus, eu tenho orgulho de falar que eu sou de uma igreja que não é fruto de divisão. Isso me enche de orgulho, né? De falar. Né? Sou casado com a Célia, sou Flamengo, sou da Sara Nossa Terra, entendeu? Tenho orgulho de falar né? E sabe? Estava tão bom o discurso, estragou, Jair. Vou brincar um pouco, sabe? Mas falta isso hoje, entendeu? Falta essa perseverança, essa visão, essa aliança. Aquilo que vocês falaram lá da Idade Média, na Europa, né? O Bispo Hugo falou, hoje se mata de outra maneira. É verdade. Ainda hoje há guerras entre igrejas, é um tomando membro do outro, é um querendo construir uma igreja, um castelo e tirar membros de outras igrejas. Infelizmente, nós temos que superar tudo isso. Mas vamos conseguir. É o sonho. A gente está chegando ao fim aqui, né? São 8h54. Faltam 30 segundos. Alguém quer falar alguma coisa? Dá um tchau aí. Agradecer aí o pessoal do chat no YouTube. Tanta gente, né? Um abração, gente. Que bênção, né?
É muita gente para mencionar todos os nomes, né? Até a pastora Cláudia está dizendo que foi curada no Sara Conference. Ela e o marido, né? Ela e a Kleber, que são os pastores lá de Guarulhos, foram curados. Benção, Deus abençoe. Depois a gente fecha aqui no YouTube. Abração deles. Paz. Gente, seguimos ao vivo no YouTube, tá bom? Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Tem aqui vários, né, que se manifestaram, a Sinara, a Kaline Garcia, a Cláudia Afonso, né, dizendo que foram abençoadas, foi curada, e dizendo que foi a melhor celebração de todos os tempos, né, Sara Conference. A Lisiane, né, depois de um domingo abençoado na nossa Sara Zona Sul, vamos para a melhor semana de nossas vidas. Que foi uma bênção mesmo lá, nossa celebração lá dos 11 anos de Sara Zona Sul. Claudemir Martins, bom dia, grande bênção de você, sobre a vida de vocês. Douglas Porfírio, Omar Nasser, a Renata Rezende, falando aqui, né, sobre a eleição dos Estados Unidos, que tiveram que cortar as doações para ajudar a decisão do Biden. Quer dizer, os doadores pararam, né, de fazer as contribuições, secou, né, o caixa de campanha do Biden, foi uma das coisas que forçou ele a renunciar, né, a desistir da candidatura. A Cláudia dizendo que houve uma cascata, né, uma cachoeira, né, de pessoas descendo para receber a oração da Bispa Lúcia na Sara Conference, né? Foi uma imagem impressionante, comovente, sobrenatural, e fez desse momento um momento memorável. Cascata de jovens, né, adolescentes. Muito bonito mesmo. Na hora da oração, né? Foi o ano que mais levamos jovens para a celebração em Guarulhos. Diz aqui o Kleber Afonso. Que bênção, hein? Tremendo, né? E o Rafael... Meu cabelo está crescendo, viu, Rafael? Estou aparecendo aí. Um abraço, meu barbeiro preferido. Thaís Michels também mandou um bom dia aí, né? Acho que são esses. Tem esse Aquamar Filtros e Bebedouros também, mandou aí um bom dia. Isso, abraço a Thaís aqui da Sara Zona Sul também. Douglas Porfírio, a gente falou do Sara Criciúma. Muita gente boa aí, né? Acompanha a gente. Deus abençoe. Amém, queridos. Muito bom, aí, muito bom. Programa muito bom iniciar o dia perto de vocês, de homens de Deus. Obrigado a cada um que nos acompanha. Vamos divulgar o nosso canal, gente, tá? Vamos divulgar, abençoar, façam isso, ative ali o sininho, curta, né? E compartilhem. Amém? Grande abraço. É isso. Gente, um abraço aí para vocês, um abraço, Denis. Deus abençoe a todos. Amanhã estamos aí de volta.